Na aula de hoje, a gente vai continuar discutindo algoritmos de dividir para conquistar. Essa é a sexta aula do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos de UNES. Vamos lá. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai discutir é como calcular a potência de um número. Ou seja, como calcular um número qualquer, 3 elevado a 5. Então, o problema é calcular a elevado a n para um certo número a, e um certo número a real e n um número natural qualquer. Então, o primeiro algoritmo que a gente pode discutir é simplesmente fazer isso iterativamente usando um loop for. Esse algoritmo, que calcular a elevado a n usando um for, ele tem custo θ de n. Porque você vai acabar fazendo n menos 1 operações para calcular a elevado a n. Você vai multiplicando a elevado a n por a, n menos 1 vezes e obtém a elevado a n. Um algoritmo mais eficiente, usando a estratégia de dividir para conquistar, está descrito aqui abaixo. A gente calcula a elevado a n calculando recursivamente a elevado a n sobre 2 e multiplicando por a elevado a n sobre 2. Tá? Note que esse algoritmo ele não é exatamente do tipo dividir para conquistar, ele é uma versão de dividir para conquistar, que é o diminuir para conquistar. A gente aplica a elevado a n, a gente quer calcular a elevado a n, quer resolver o problema a elevado a n, que tem um custo computacional Tn. Então, o que é que a gente faz? A gente encontra a solução para a elevado a n sobre 2, que vai ter um custo Tn sobre 2, e depois multiplica a elevado a n sobre 2 por a elevado a n sobre 2, que vai ter custo θ de 1. Tá? Então, esse algoritmo dá origem a essa equação de recorrência, Tn igual a Tn sobre 2 mais θ de 1, que a gente viu na aula passada, pode ser resolvida com o método de substituição, e a solução é da ordem de log de n, na base 2, Lg de n. Tá? Então, para inferir essa substituição, você pode usar, por exemplo, uma árvore de recursão. Né? Você tem aqui Tn. Para resolver Tn, você tem que resolver Tn sobre 2. Tá? E quando você resolve Tn sobre 2, o seu custo é θ de 1. Então, o custo é constante. Para resolver Tn sobre 2, a gente também tem custo constante e precisa resolver n sobre 4. E assim sucessivamente, até chegar a um problema de tamanho 1, tem custo constante. Então, nesse processo, eu vou ter exatamente, quer dizer, aproximadamente, né? Supondo que n é uma potência de 2, eu vou ter exatamente Lg de 2, tá? Níveis nessa árvore. Se eu começar com n igual a um certo 2 elevado a k, essa árvore vai ter exatamente k níveis. Ou seja, eu vou ter que θ de n, eu vou ter que Tn, né? O número de operações, que o custo computacional que para executar esse algoritmo é da ordem de k, né? θ de k, que é a mesma coisa que dessa equação aqui, k é a mesma coisa que Lg de 2, Lg de n. Ok? Vamos lá. Esse algoritmo é um algoritmo bastante simples. Vamos passar para outro algoritmo do tipo, vamos lá passar, bora. Oi. O algoritmo mais interessante, que é o algoritmo que calcula uma sublista que tem uma soma máxima. Então eu dou a lista de números, n números. Eu quero que você encontre
uma sublista de números consecutivos, naturalmente, que tem a soma máxima, tá? Vamos colocar esse problema da seguinte forma. Digamos que você tenha que investir na ação de uma empresa, sei lá, uma rede de academias chamada Nesfit, onde bots fazem exercícios, e você quer comprar, né? Na verdade, o jeito de investir que você tem é comprar uma ação em um certo momento do tempo e vender a ação alguns momentos depois, tá? Então, digamos que a cada dia você pode comprar ou vender a ação, né? Na verdade, você só pode comprar uma vez, mas a cada dia posterior você pode vender essa ação, tá? E digamos que você conheça todos os preços do futuro dessa ação, tá? Então, seu objetivo é maximizar seu ganho, comprar a ação no preço mais baixo possível e vendê-la no preço mais alto possível, tá? Quer dizer, do jeito que eu falei, parece que a solução é simples, é só encontrar o preço mais baixo e o preço mais alto, mas não é exatamente isso, não. Pode acontecer do preço mais baixo ele ocorrer após o preço mais alto ocorrer, tá? Então isso definitivamente não é a solução desse problema, tá? Então eu preciso comprar em algum momento e vender em um momento posterior, de modo que esse ganho seja o máximo possível, né? Então a pergunta é como maximizar o lucro sobre essas condições, que naturalmente não é comprar no preço mais baixo e vender no mais alto, porque isso pode simplesmente não ser possível. Vamos lá. Então, vamos colocar isso aqui na forma mais precisa. Digamos que você tem um array de números, tá? Então eu quero encontrar a sublista contígua, né, de elementos consecutivos que tem a soma máxima, tá? Então, por exemplo, nessa situação aqui, você tem números menos 2, 1, menos 3, etc. e por aí vai. Aqui tem a soma máxima, começa no 4 e acaba no 1. Tem a soma máxima, é essa sublista aqui, começando no 4 e acabando no 1, tá? E a soma é igual a 6, né? 4 menos 1, 3, mais 2, mais 1, 6. Então, como é que a gente calcula, como é que a gente produz um algoritmo que dá uma solução eficiente para esse problema? Outro exemplo. Pega a lista 2, menos 3, 4, menos 1, 2, menos 2, 6 e menos 5, tá? O valor máximo dessa lista é 6, esse é o valor máximo, aparece aqui, e o valor mínimo é menos 5, tá? Então esse é um exemplo onde o valor mínimo aparece depois do valor máximo, tá? Eu não posso querer comprar no mínimo e vender no máximo aqui, tá? Note que a sublista máxima aqui, a sublista que dá uma soma máxima, ela é a sublista que começa no 4 e acaba no 6, né? Esse pedaço aqui, ó, começando no 4 e acabando no 6, cuja soma é 9. Bom, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, a gente vai resolver esse problema usando a estratégia de dividir para conquistar. Tá? A gente vai resolver o problema dividindo ele em subproblemas menores e resolvendo os subproblemas menores de forma recursiva, combinando essas soluções para encontrar a solução do problema geral. Tá? Bom, antes de apresentar o código que é para resolver esse problema, deixa eu fazer uma solução mais simples. Digamos assim, a primeira solução que em geral aparece, que é a seguinte: olha, eu tenho uma lista com N números, né? Digamos A1, A2, etc. até AN. Um possível algoritmo para
resolver esse problema poderia ser o algoritmo que eu vou chamar de força bruta, que é o seguinte: eu produzo todas as sublistas possíveis, ou seja, eu escolho I e J de 1 até N, escolho para cada I de 1 até N, IJ maior que I, inclusive igual a I, eu considero a lista AI até a J, calculo a soma dessa lista, eu vou chamar essa lista aqui de, sei lá, B, calculo a soma de B e comparo as somas de todas essas listas e escolho a maior possível, tá? Então isso definitivamente é uma solução, ou seja, pegar todas as listas possíveis, variando de 1 até N e J maior ou igual que I, e comparar as somas obtidas nessas listas. Só que essa solução, vai ter um custo da ordem de θ de N ao quadrado. Prove isso, né? E a prova não é difícil. Basta você contar quantas sublistas desse tipo você vai precisar gerar, né? Que é equivalente a contar quantos pares de números I e J existem de 1 até N, tá? Então isso tem custo θ elevado a custo n θ de N ao quadrado, e eu vou descrever agora um algoritmo que tem um custo muito menor, que é θ de N log de N, tá? Como é que é esse algoritmo? Esse algoritmo usando estratégia de dividir para conquistar. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Talvez antes de olhar para esse pseudocódigo, deixa eu explicar ele. Deixa eu abrir aqui uma página para a gente explicar ele. Deixa eu abrir aqui uma página. Veja só, como é que esse algoritmo vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma: eu vou considerar a minha lista com N números, tamanho N, né? Eu tenho um número aqui A1, A de 2, até o A de N. Então, eu vou dividir essa lista na metade, que está a posição N sobre 2. E aí, a minha lista máxima, a minha sublista máxima, ela pode estar do lado esquerdo dessa lista, ela pode estar do lado direito dessa lista, tá? Ela pode estar na metade de 1 até N sobre 2, ou na metade entre N sobre 2 e N, ok? Ou ela pode estar cruzando, de alguma forma, essa lista, ou a parte média da lista, tá? Então eu tenho 3 possibilidades: ou ela está na primeira metade, ou na segunda metade, ou ela está cruzando. Então como é que a gente vai proceder? Nosso algoritmo vai calcular a sublista máxima da primeira metade, recursivamente, né? Ele vai calcular a sublista máxima, calculando a sublista máxima da primeira metade, ou a sublista máxima da segunda metade, ou uma sublista máxima que cruza o ponto médio da lista, tá? Então, isso vai ser feito recursivamente. A gente vai ver que o custo para calcular a sublista máxima que cruza o ponto médio é da ordem θ de N, tá? Aqui, calcular a lista que cruza o ponto médio é da ordem θ de N, e calcular, e aí a gente vai chegar numa recursão do tipo Tn igual a 2t n sobre 2 mais θ de N, que a gente já estudou anteriormente, tá? Esse vai ser nossa recursão final, tá bem? Vamos lá, vamos discutir isso olhando para o pseudocódigo. Então, para cá.
Veja, conforme eu falei, né? A gente vai fazer o seguinte. Se a minha lista tiver tamanho 1, então a sublista máxima tem tamanho 1, né? Se eu vou meu algoritmo vai ter 3 entradas, vai ter a lista e 2 parâmetros. O valor mínimo e o valor máximo da lista. Na verdade, o índice mínimo e o índice máximo da lista. Se o índice mínimo é igual ao índice máximo, quer dizer que a minha lista só tem um elemento. Então, o mínimo é simplesmente o valor desse elemento, o valor nessa posição. Tudo bem. Caso contrário, a gente vai pegar o ponto médio, tá? Ou seja, eu vou somar o mínimo e o máximo, vou dividir por 2. Vamos tomar o piso aqui para isso ser o número inteiro. E aí eu aplico recursivamente, tá? O meu algoritmo Max Subarray na parte esquerda. Note que aqui o parâmetro mudou, que o parâmetro está o mínimo e o ponto médio. Aplico o meu algoritmo na parte direita. E aqui eu começo no ponto médio mais 1 e acabo no máximo. E uso um novo algoritmo que a gente precisa descrever, que é esse algoritmo Max Crossing Subarray, que calcula a sublista máxima que cruza o ponto médio da lista. Note que esse novo algoritmo ele tem 4 parâmetros: a lista em si, o ponto mínimo, o médio e o máximo, tá? Então esse novo algoritmo vai fazer exatamente esse trabalho de calcular qual é o subarray que maximiza, que tem soma máxima, que cruzando ponto médio, tá? Bom, finalmente, né? Se a soma da esquerda for maior que a soma da direita, a gente fica com a soma da esquerda, tá? Se a soma da direita for maior que a da esquerda, a gente fica com a soma da direita. E caso nenhuma das duas coisas ocorra, quer dizer que a soma máxima é uma soma que cruza o ponto médio, tá bom? Muito bem. Então falta simplesmente descrever como é que funciona esse algoritmo Max Crossing Subarray, né? Então como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: você tem 3 parâmetros, você tem a entrada, tem o parâmetro valor mínimo, tem o parâmetro valor máximo e tem o valor médio, ponto médio, tá? Eu estou querendo calcular a lista, a sublista que tem a soma máxima. Então veja, como é que eu faço isso? Eu começo com o ponto médio, tá? E se o mínimo e o máximo são iguais ao ponto médio, então se os 3 são iguais, eu paro aí. A soma máxima é simplesmente o valor neste ponto, porque só tem uma sublista possível, tá? Caso contrário, eu acrescento uma unidade, tá? E calculo o valor da soma da sublista anterior com essa nova unidade e verifico se aumentou ou diminuiu. Se aumentou, eu aceito essa nova soma, guardo essa nova soma, tá? E ela passa a ser a minha nova sublista candidata a ser a máxima, tá? E vou repetindo esse processo. Eu acrescento mais uma unidade, calculo a soma dessa sublista com 3 elementos, comparo com o que eu tinha anteriormente e vejo se aumentou. Se aumentou, eu aceito essa sublista, tá? E vou fazendo isso até chegar no valor mínimo.
Bom, naturalmente, em algum momento eu vou obter a sublista máxima que vai ter essa cara. Ela vai começar no ponto médio e vai parar em algum lugar. Quantas operações eu fiz? Como eu estou simplesmente, cada iteração desse loop, eu estou calculando uma soma e fazendo uma comparação com o valor anterior, eu tenho o valor, exatamente o comprimento desse intervalo. Eu tenho o valor médio menos o valor mínimo de operações, né? O custo desse procedimento é θ de valor mínimo mais o valor médio menos o valor mínimo, né? E eu vou repetir agora o mesmo procedimento para o lado direito, ou seja, eu vou começar com o valor médio e vou acrescentando uma unidade, tá? Então, por exemplo, eu começo com o valor médio aqui, e esse aqui vai ser minha soma. E o meu próximo passo vai ser somar, vou chamar de I, o valor médio. E aí eu vou somar S com I mais 1, com A de I mais 1. E vou comparar se isso é maior que S ou não. Se for maior, eu aceito esse novo valor de S. Se não, rejeito. E vou repetindo isso até obter chegar no valor máximo. Vou obtendo isso até chegar no valor máximo. E novamente eu vou ter guardado ao fim um pedaço aqui que vai corresponder à sublista que começa no ponto médio e que tem valor máximo para a direita, tá? E a sublista que cruza o valor médio, nesse caso vai ser a união dessas duas sublistas, tá? Note que nesse segunda parte do procedimento, o meu custo é θ de high menos low, tá? E no final, o meu custo final vai ser θ de high menos mid. Tá errado. High menos mid. Né? Porque eu saí do valor médio e fui até o valor máximo. Em cada iteração eu faço duas coisas, somo e comparo com a soma anterior. Tá? E no final o meu custo é θ de high menos mid. Tá? Então, como a gente está fazendo isso para a lista toda, o meu custo vai ser, a minha recorrência vai ser, como eu falei anteriormente, vai ser essa recorrência, tá? Porque eu vou estar calculando o algoritmo de soma máxima do lado esquerdo, o algoritmo de sublista máxima do lado direito e o algoritmo que calcula a sublista máxima que cruza, que tem custo θ de n. Tá? Muito bem. Para concluir essa aula de hoje, a gente vai discutir mais um algoritmo interessante. Na verdade, a gente vai discutir 3 algoritmos que envolvem multiplicação de matrizes. Tá? Então, a gente vai discutir o algoritmo ingênuo de multiplicação de matrizes, o algoritmo dividir para conquistar de multiplicação de matrizes e o algoritmo de Strassen. Vamos começar com o algoritmo ingênuo. Multiplicação de matrizes é algo fundamental em matemática e, na verdade, nas ciências em geral, em álgebra linear e muitas outras áreas da matemática. E o jeito que a gente aprende a multiplicar matrizes, né, o jeito ingênuo, é simplesmente multiplicar linhas por colunas. Então, o que é que significa isso? Digamos que eu tenho uma matriz A, aqui eu estou assumindo que A
é uma matriz N por N de entradas A e J. E B é outra matriz N por N de entradas B e J. Tá? Então, como é que eu calculo o produto? Como é que eu calculo o produto C igual a A vezes B? Eu calculo isso, né? O elemento C e J, ele é calculado pegando a linha I da minha matriz, ou seja, a linha AI1, AI2, AIN, tá? Essa linha da minha matriz, aqui tem outras coisas. E multiplicando pela coluna J da minha outra matriz B. B1J, B2J, BNJ. Tá? Aqui tem outras coisas. Tá? Então, quando eu multiplico esta linha por esta coluna usando esse modo de multiplicar especial, que é o produto interno, ou seja, eu multiplico esse elemento por esse, somo com o resultado desse por esse, e assim sucessivamente até o AIN com o BNJ, e somo tudo, eu obtenho essa expressão aqui, que corresponde ao elemento, isso aqui é exatamente o elemento C e J da minha matriz, tá? Quando eu vario as linhas no A e as colunas no J, eu obtenho todos os elementos da minha matriz. Pergunta: qual o custo desse algoritmo? Qual o custo computacional desse algoritmo? Observe que para cada C e J, né, a gente faz N multiplicações e N menos 1 somas. Então o custo disso aqui é θ de N, tá? Para cada C e J, Só que eu tenho N ao quadrado C e J para calcular. Eu preciso variar o I e o J de 1 até N, né? O I varia de 1 até N, o J varia de 1 até N. Então eu tenho N ao quadrado C e J para calcular, cada um com custo θ de N. Então no final esse algoritmo tem custo θ de N ao cubo, tá? Então esse aqui é o custo desse tipo de algoritmo de multiplicação ingênua. Como eu falei, né? Então a gente precisa de N multiplicações para cada C e J. A minha matriz tem N ao quadrado elementos, então o custo total é N ao cubo, θ de N ao cubo, tá? Então quando você tem matrizes muito grandes, N ao cubo pode ficar enorme, né? Se N já é enorme. Então, seria interessante descobrir algoritmos que melhoram esse custo, e a gente vai fazer isso hoje, tá? Então aqui está o pseudocódigo para multiplicação de matrizes. Então pausa seu vídeo e aprecie esse pseudocódigo, analise como é que ele funciona. Se você já fez isso, muito bem, então você entendeu exatamente o que eu expliquei lá no começo dessa parte de multiplicação de matrizes. Tá? Como é que a gente pode modificar esse algoritmo usando a estratégia de dividir para conquistar? Bom, primeiro eu vou supor, por simplicidade, isso não é um problema, vou supor que N é uma potência de 2, tá? Então vamos supor, sem perda de generalidade, que N é potência de 2. No caso geral, é feito usando funções piso e teto, que não vão alterar a ordem do custo, não vão alterar o custo assintótico do algoritmo. Tudo bem. Então, como é que a gente faz nesse caso? Faz o seguinte: eu pego minha matriz original, N por N, a matriz A e a matriz B, e eu divido em matrizes de tamanho N sobre 2 por N sobre 2. Então eu divido em 4 matrizes, cada uma delas, cada matriz dessa tem tamanho N sobre 2 por N sobre 2, tá?
Como é que eu calculo o produto C? Né? Como é que eu calculo o produto C? Calculo o produto C assim, ó, usando essas equações. Deixa eu fazer isso aqui aí, melhor aqui. O C e J vai respeitar o mesmo tipo de soma anterior, mesmo tipo de expressão anterior. Isso aqui vai ser CI1, desculpa, AI1 vezes B1J mais AI2 vezes B2J. Essa é a expressão do C e J, tá? É bem análogo ao que estava sendo feito anteriormente. Só que ao invés dessas multiplicações serem números, como multiplicações de números, como no caso anterior, são multiplicações de matrizes, tá? Dá uma pausa no vídeo e se convence que isso aqui é verdade, porque isso é muito importante, tá? Convence que esse tipo de divisão em blocos, ele preserva a expressão que a gente descreveu de multiplicação de matrizes, tá? Se conversa que essa equação aqui é verdadeira. Se você fez isso muito bem, então a gente tem essa expressão aqui, né? Cada submatriz C e J pode ser encontrada multiplicando as submatrizes A, IJ e B e J correspondentes dessa forma, tá? Então, note que essa abordagem aqui já é uma abordagem de dividir para conquistar, tá? Eu quero calcular eu quero calcular a matriz grande, né, C. Então eu calculo essas 4 submatrizes. Cada submatriz dessa é calculada usando 2 operações de multiplicação de tamanho n sobre 2, tá? Como é que fica a recorrência aqui? Então, se eu quero resolver um problema de tamanho n, ou seja, eu quero calcular o produto de 2 matrizes n por n, tá? Então eu faço isso de que forma? Eu resolvo 4 problemas. Eu divido meu problema de tamanho n em problemas de tamanho n sobre 2, né? Muito bem? Porque agora minha matriz em tamanho n sobre 2, tá? E resolvo para cada... E no caso eu resolvo 4. 1, 2, 3, 4. 8 problemas de tamanho n sobre 2, né? Eu tenho que fazer 8 multiplicações que estão aqui descritas. Mais umas somas aí que tem custo θ de n, tá? Que não vão... São essas somas aqui que não vão influenciar muito meu comportamento assintótico, tá? Então vamos lá, vamos escrever isso novamente. Então, na verdade vamos começar a descrever vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais disso. Então, quando a gente olha para esse tipo de expressão, você pode até pensar, olha, mas eu não estou ganhando muita coisa não, porque se eu calcular aqui Tn, se eu calcular aqui Tn usando o método da recursão, método da substituição ou usando o método das árvores de recursão, você vai chegar à conclusão que Tn é θ de n ao cubo. De fato, você não ganhou muita coisa com esse tipo de estratégia de dividir para conquistar, nesse caso, tá? Porque o que você chega realmente aqui, Tn igual a θ de n ao cubo. Então use o método de árvore de recursão para estimar esse valor, estimar o comportamento assintótico de θ de comportamento assintótico de Tn, tá? E
e compare com o algoritmo anterior ingênuo. Veja que não houve avanço nenhum, né? Ok. Inclusive, prove isso usando substituição. Agora vamos fazer um avanço importante, que é explicar o algoritmo de Strassen. Tá? Então esse é o assunto agora. É um terceiro algoritmo para multiplicação de matrizes. Ele, ao invés de requerer 8 multiplicações naquela fase final, ele vai usar essa estratégia de dividir a matriz em blocos e fazer multiplicações usando blocos, tá? Só que ao invés de no final a gente requerer 8 multiplicações, a gente vai usar 7 multiplicações, tá? Ou seja, a minha recorrência vai ser assim, vai ser Tn igual a 7Tn sobre 2 mais θ de n, tá? Isso vai fazer toda a diferença, tá? Porque aqui, quando eu resolvo essa recorrência, eu vou obter que Tn é θ de n elevado a Lg de 7. Lg de 7. Ou seja, θ de n elevado a 2,81 aproximadamente. Tá? Tem umas coisinhas a mais aqui. Vamos explicar como é que esse algoritmo, como é que esse algoritmo funciona e por que essa recorrência é a recorrência que aparece no algoritmo, que resolve o custo computacional desse algoritmo. Muito bem. Como é que a gente faz? A gente procede do mesmo jeito. A gente pega a matriz A e a matriz B e divide em 4 submatrizes, como a gente fez anteriormente, tá? Eu já estou prometendo que a gente vai calcular o resultado C usando 7 produtos de submatrizes, que vão ser combinados para calcular o produto final, tá? E aí a gente vai reduzir a complexidade de n ao cubo para n elevado a 2,81, isso é só uma aproximação, tá? Isso vai ser muito importante para calcular produtos de matrizes grandes, tá? Porque em geral o n é enorme e qualquer melhoria nesse expoente gera uma melhoria fantástica na multiplicação. Então vamos explicar como é que aparecem as 7 equações do algoritmo de Strassen. Então a gente divide as matrizes dessa forma, já fez isso, e as equações mágicas são essas aqui: P1, P2, P3, P4, por aí vai, tá? Ops. Essas são as equações que resolvem o meu problema, tá? Por quê? Porque é o seguinte: primeiro a gente vai aceitar isso como verdade, eu não vou provar isso, tá? Mas vocês podem provar, se quiserem procurar uma prova, podem encontrar uma prova disso. Se você calcula P1, P2 até P7 dessa forma, então C11 é igual a essa soma, C12 é essa soma, C21 é essa soma, tá? E o C22, se eu não estiver enganado, é P1 menos P3 mais P5 menos P7. Faltou aqui, tá? Então note que aqui eu estou fazendo uma coisa fundamental aqui, que eu estou fazendo 7 multiplicações somente. Uma multiplicação, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas somas? Não, essas somas elas não influenciam muito, porque uma soma é da ordem de n ao quadrado. Você faz n ao quadrado operações, tá? Θ de n ao quadrado. Eu coloquei aqui n, mas é n ao quadrado, né? Porque a soma é n ao quadrado operações, tá? Isso não muda nosso custo assintótico, tá? Então, a minha recorrência aqui ficaria Tn, como eu falei anteriormente, 7t de n ao quadrado, n sobre 2,
θ de n ao quadrado, tá? Ok, então o algoritmo está descrito aqui. Então, para a gente calcular o produto de A por B, a gente divide A e B em submatrizes, calcula S1, calcula P1 até P7 conforme mencionado anteriormente, tá? Recursivamente, e calcula C usando as equações anteriores, tá? Aqui onde tem P é tudo S, não tem nenhum P aqui, é tudo S, tá? De fato S7, ok? Muito bem, isso encerra a aula de hoje. Espero que você tenha apreciado esses 3 algoritmos interessantes usando o método dividir para conquistar. Muito obrigado e se inscreva no nosso canal.